Enterraste-a há 3 anos, David. A voz de Lisa tremia. Os nós dos seus dedos esbranquiçavam na roca do berço entalhado. Eu vi-te colocar a terra sobre o caixão dela. Então, quem esteve na tua cama ontem à noite? David ficou paralisado na entrada do quarto de bebê deles, o cheiro a lavanda e a chuva. O cheiro dela, o cheiro de Sarah, ainda agarrado à sua pele. As pesadas portas de carvalho da suíte real pareciam as paredes de uma tumba a fechar-se sobre ele. Olhou para Lisa, a sua aluna, o seu porto seguro, e viu a ruína irregular que tinha feito da confiança dela. Lisa, começou ele, a voz um sussurro rouco. Ela não o deixou terminar. Pressionou um envelope selado sobre o cobertor imaculado do berço vazio. Não, sussurrou ela, apenas lê. Amanhã após o baile parecia um despertar subaquático. O alfa-rei David sentou-se atrás da sua secretária de mogno, a metrópole espalhada de Silver Pines visível, através das janelas do chão ao teto, parecendo um sonho nebuloso. Esfregou as têmporas, tentando massagear a dor rítmica no seu crânio. Não era uma ressaca do líquido âmbar que tinham servido no evento de caridade. Era o eco de uma impossibilidade. Ele tinha-a visto. Não um fantasma, não um truque de luz, mas Sarah. Sarah, com a sua cascata de caracóis escuros e aquele sorriso assimétrico que parecia sempre que ela sabia uma piada secreta. Estava a usar um vestido da cor da meia-noite, parada junto à escultura de gelo, olhando para ele com olhos que continham a mesma intensidade aterradora que tinham na noite em que ela morreu. Ellie tinha-a seguido. Claro que sim. Ele era um alfa. O instinto impulsionou-o antes que a lógica pudesse intervir por um corredor isolado até uma casa de casacos vazia. No momento em que a porta se fechou, a lógica desapareceu completamente. Ela cheirava a chuva e lavanda, um cheiro tão profundamente gravado na sua memória que contornava o seu cérebro e ia direto ao seu coração, ou talvez à sua culpa. David! Ela sussurrou, puxando-o para um abraço desesperado e frenético. Ele não perguntou como. Ele não perguntou onde ela tinha estado. A pura e avassaladora realidade do calor dela sob as suas mãos tinha afogado todos os pensamentos racionais. Foi uma colisão caótica de luto, choque e uma necessidade desesperada de desfazer o passado. Quando acordou, a casa de casacos estava vazia, exceto pelo cheiro persistente à lavanda e pela fria realização do que tinha feito. Agora, horas depois, o silêncio no seu gabinete era ensurdecedor. Ele olhou para as filmagens de segurança a correr silenciosamente no seu tablet. A câmara fora do salão mostrava-o a sair sozinho. Mostrava-o a entrar no corredor sozinho. Mostrava-o a sair da casa de casacos, 1 hora depois, parecendo um homem que tinha visto um fantasma. Não havia filmagens de uma mulher com um vestido de meia-noite. O seu intercomunicador tocou, o som agudo fez com que ele se encolhesse. Meu rei, anunciou o seu beta Marcos, a voz tensa. Luna Lisa desapareceu. David levantou-se de um salto, a cadeira a arranhar violentamente contra o soalho de madeira. Desapareceu. O que queres dizer desapareceu? Ela estava no quarto de bebê. Os guardas dizem que ela saiu pelos jardins privados há 1 hora. Levou uma pequena mala. Deixou ordens estritas para não ser seguida. Marcos fez uma pausa. O silêncio pesado. Ela deixou algo no quarto de bebê para ti. David saiu porta fora antes que Marcos terminasse a frase. Os corredores da residência real eram um borrão de tapeçarias ricas e mármore polido. Ele não viu nada disso. A sua mente era um loop frenético do confronto da manhã. Enterraste-a há 3 anos, David. Então, quem esteve na tua cama ontem à noite? Ele irrompeu pelo quarto de bebê. O quarto estava banhado pela suave luz da manhã, pintando as paredes de amarelo pálido num brilho quente. No centro, o berço de carvalho intrincadamente entalhado estava vazio. Era uma herança de família à espera do ar que eles tinham tentado desesperadamente conceber. E ali, pousado precisamente no centro do cobertor branco imaculado, estava um envelope selado. Tinha o seu nome escrito na elegante caligrafia de Lisa. Ao lado do envelope estava uma pequena caixa de veludo. As mãos de David tremeram enquanto ele pegava no envelope. Quebrou o selo de cera, o brasão real estampado com um final arrepiante. David, eu sempre soube que era a segunda escolha.
O porto tranquilo depois da tempestade. Aceitei isso porque te amei e porque acreditei que a tempestade tinha acabado. Pensei que estávamos a construir algo real. Mas fantasmas são coisas gananciosas. Eles não assombram apenas o passado. Eles devoram o futuro. Eu sei onde foste ontem à noite. Não sei quem era. Um truque, uma alucinação ou alguma realidade distorcida que não entendo. Mas sei o olhar nos teus olhos quando regressaste. Era o olhar de um homem que encontrou o que perdeu e percebeu que não queria o que tinha. Não vou esperar para ser descartada. Não vou criar um filho numa casa construída sobre cinzas. A caixa contém a minha aliança e a confirmação da gravidez que ia anunciar hoje à noite. Não me procures, Lisa. O ar saiu dos pulmões de David como se ele tivesse sido atingido. Deixou cair a carta e agarrou-se à pequena caixa de veludo. Abriu-a. Lá dentro, aninhado em cetim preto, estava o anel de diamante que ele lhe tinha colocado no dedo há 2 anos e um pedaço de papel dobrado. Um relatório de ultrassom positivo. Ele ia ser pai, e ele tinha acabado de perder tudo. A cidade de Silver Pines era um labirinto de aço e vidro construído sobre antigos territórios compactados. Era um reino moderno, e David governava-o com uma mão firme, embora por vezes distante. Mas enquanto ele estava junto à janela do quarto de bebê vazio, a cidade parecia uma paisagem estrangeira. Quero que todas as câmaras a um raio de 10 milhas da propriedade sejam verificadas, ordenou David, a voz rouca, falando para sua unidade de comunicação. Estações de comboios, aeroportos, campos de aviação privados, encontrem-na. David, a voz de Marcos veio hesitante. Ela é uma Luna. Ela sabe como se mover sem ser vista se quiser. E se ela estiver a carregar um ar, o seu cheiro será mascarado pelas mudanças hormonais. É um antigo mecanismo de defesa da matilha. David cerrou o maxilar, o músculo a contrair-se erraticamente. Não me importo com velhos mecanismos. Encontrem a minha mulher. Cortou a ligação e andou de um lado para o outro na sala. O cheiro a lavanda ainda se agarrava às suas roupas, uma lembrança zombeteira da sua traição. Como era possível? Ele tinha visto o corpo de Sarah. Ele tinha assistido ao funeral. Ele tinha sentido a terra nos dedos. Ele precisava de respostas. Precisava de saber o que ou quem estava naquela casa de casacos. Convocou o principal investigador da matilha, um lobo grisalho chamado Elias, conhecido pelos seus métodos meticulosos, embora lentos. Preciso que investigues a lista de convidados do baile de ontem à noite, disse David, entregando a Elias um tablet. Cruza-a com a equipa de catering, a equipa de segurança, todos os que estiveram naquele edifício. Estou à procura de uma mulher. Elias franziu o sobrolho. A percorrer a lista. Descrição. Meu rei. Cabelos escuros, encaracolados, cerca de 1,68 m, a usar um vestido azul escuro ou preto. David hesitou. As palavras aparecerem ácido na sua língua. Ela parecia exatamente com Sarah. Elias olhou para cima, a sua expressão ilegível. Luna Sarah está morta, sire. Eu sei, Elias, mas havia alguém lá ontem à noite que se parecia com ela. E ela desapareceu sem deixar rastro nas câmaras. Elias assentiu lentamente. Começarei imediatamente, mas Sire, se me permite. Fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. O luto pode por vezes manifestar-se de formas invulgares. Não foi luto. David disparou, a sua aura alfa a inflamar-se por um segundo breve e descontrolado. O ar na sala ficou pesado, empurrando Elias um passo para trás. David imediatamente conteve-se, passando a mão pelo rosto. Apenas encontrem-na. Descubram quem ela é. Quando Elias saiu, o telemóvel de David tocou. Um número desconhecido. Ele atendeu com cautela. Alpha Rei. A voz estava distorcida, metálica, um zumbido sintético que lhe irritava os nervos. Quem é? Alguém que sabe o que perdeste. E alguém que sabe o que encontraste. O sangue de David gelou. Fala claramente. Queres saber como os mortos andam? Queres saber por que é que a tua Luna fugiu? As respostas não estão na cidade, David. Estão onde enterraste o teu passado. A linha ficou muda. David olhou para o telemóvel. Onde enterraste o teu passado? O antigo cemitério da Matilha, localizado nos arredores da cidade, no fundo dos bosques antigos. Era o lugar que ele não visitava desde o dia em que enterrou Sarah. Pegou no seu casaco.
Ia para o cemitério, não como um companheiro em luto, mas como um rei em busca da verdade. Conduziu sozinho, deixando Marcos e os guardas para trás. Precisava de fazer isto sozinho. A viagem demorou 1 hora, a paisagem urbana dando lugar a pinheiros densos e imponentes. A estrada transformou-se em terra batida, serpenteando por uma subida íngreme até chegar aos portões de ferro forjado do cemitério. O ar estava mais fresco aqui, denso com o cheiro a agulhas de pinheiro e terra úmida. David desceu pelo caminho familiar, o coração a bater contra as suas costelas. Os túmulos de alfas e membros da matilha passados alinhavam o caminho, sentinelas silenciosas a observar a sua aproximação. Chegou ao túmulo de Sara. A lápide era simples, mármore elegante com o seu nome e a data da sua morte. Mas algo estava errado. A terra em frente à lápide estava perturbada. Não recém-escavada, mas desarrumada. A relva pisoteada e a terra revirada em manchas irregulares. David caiu de joelhos, as mãos pairando sobre a terra perturbada. Os seus sentidos aguçados, apurados pelo seu sangue alfa, detetaram um cheiro que lhe fez o estômago revirar. Não era lavanda. Era o tang metálico agudo de equipamento médico estéril, misturado com um odor muito tênue, quase indetectável, de decomposição. Ele cavou na terra solta com as próprias mãos, frenético, sem saber o que esperava encontrar. A poucos centímetros de profundidade, os seus dedos bateram em madeira dura. Limpou a terra. O topo do caixão estava exposto, mas não era a caixa de mogno imaculada que ele tinha escolhido. A madeira estava lascada, os ferragens de latão manchados e partidos, e a tampa estava ligeiramente aberta. David sentou-se sobre os calcanhares, a respiração superficial e rápida. O silêncio do cemitério era absoluto, quebrado apenas pelo arranhar áspero das suas próprias respirações irregulares. Ele estendeu a mão, tremendo, e empurrou a tampa do caixão até ao fim. Estava vazio, sem ossos, sem vestígios do vestido em que ela tinha sido enterrada. Nada. O forro de seda estava rasgado e manchado. Mas o ocupante tinha desaparecido. Uma onda de náuseas varreu-o. Ele tropeçou para longe do túmulo, apoiando-se pesadamente numa árvore de carvalho próxima. A sua mente rodopiava, tentando processar o impossível. Ladrões de túmulos, uma brincadeira distorcida, ou a voz ao telefone tinha razão. Os mortos andavam? Ela não cavou para sair, David. Ele girou rapidamente, escorregando para uma posição defensiva, um rosnado baixo a vibrar no seu peito. Uma figura estava nas sombras das árvores, avançando lentamente para a luz solar salpicada. Era um homem, mais velho, com cabelo sal e pimenta, e um rosto sulcado por profundas rugas. Usava um pesado casaco de lã, apesar do tempo ameno. David não o reconheceu, mas o homem carregava uma aura de autoridade, uma intensidade tranquila que exigia atenção. "Quem és tu?" exigiu David, a voz um raspão perigoso. "O que sabes disto?" "O meu nome é Dr. Ares Thorne", disse o homem calmamente, sem fazer movimentos agressivos. "E eu sei mais disto do que imaginas." David fechou a distância entre eles em 3 passos, prendendo Thorne contra a árvore. "Explica agora." Thorne não vacilou. Ele encontrou o olhar de David com uma serenidade perturbadora. "Enterraste um corpo, Alfa-Rei, mas não enterraste Sara. A mulher naquele caixão morreu de um defeito cardíaco 3 dias antes do acidente da tua companheira. Era compatível. Perto o suficiente em aparência e com a manipulação química certa. Perto o suficiente em cheiro para enganar um alfa em luto e distraído. "Estás a mentir." A força de David na roupa do homem apertou. "Eu vi a morrer. O carro dela caiu da ponte. Eles tiraram o corpo dela do rio." "Eles tiraram um corpo do rio", corrigiu Thorne. "Sara foi interceptada antes do acidente. O acidente foi encenado." "Por quê?" David rugiu, o som a ecoar pelos bosques silenciosos. "Por que alguém faria isso?" "Porque ela possuía algo extremamente valioso, uma anomalia genética, um traço recessivo que só se manifesta uma vez a cada poucas gerações." A voz de Thorne baixou para um sussurro. Ela tinha o sangue de uma verdadeira vidente. David olhou para ele, a mente a lutar para apreender os conceitos. Verdadeiras videntes eram um mito,
Uma história de embalar contada a cachorros. Lobos que podiam ver caminhos futuros ramificados, cujo sangue supostamente podia curar feridas mortais. Se isto é uma mentira, disse David, a voz mortalmente calma, eu acabar-te-ei aqui e agora. É a verdade, disse Thorne, a estender lentamente a mão para o bolso. Tirou um pequeno medalhão de prata. Ela deixou cair isto no laboratório. Guardei-o. David pegou no medalhão. Era de Sarah. Ele tinha-lhe dado no seu primeiro aniversário. Abriu-o. A pequena foto deles a sorrir numa praia em Malibu ainda estava lá dentro. Onde está ela? Perguntou David, a voz a rachar. Ela foi mantida numa instalação fora da rede. Extraíram o que precisavam, sintetizaram o seu sangue. Mantiveram-na em estase quimicamente induzida durante 3 anos. Thorne fez uma pausa. Um brilho de algo parecido com arrependimento cruzou as suas feições. Mas há 2 semanas ela acordou e escapou. Então foste tu ontem à noite. David sussurrou, a realidade a cair sobre ele. O cheiro, o toque. Não tinha sido um fantasma. Tinha sido a sua companheira. Sim, ela procurou-te por instinto, disse Thorne. Mas ela não é a mulher que te lembras, David. Os experimentos, o trauma. A mente dela está fraturada. Ela é perigosa, e as pessoas que a levaram estão a caçá-la. Se a encontrarem, matarão-na, e matarão quem se cruzar no caminho. Então tenho de a encontrar primeiro. Tens um problema maior, disse Thorne, olhando para o túmulo vazio. As pessoas que caçam Sarah. Elas sabem da Lisa. Sabem que ela saiu da propriedade esta manhã. E sabem que ela está a carregar um ar. O sangue de David gelou. Como sabes isso? Porque eles interceptaram uma comunicação do teu beta. Os olhos de Thorne escureceram. Eles já não estão apenas atrás de Sarah, David. Eles querem o ar. Eles acreditam que a criança pode carregar também o traço de vidente. A revelação atingiu-o como um golpe físico. Lisa estava lá fora sozinha, vulnerável, a carregar o seu filho, a ser caçada por pessoas que podiam encenar uma morte e roubar um corpo. Onde está a Lisa? Exigiu David. O desespero atingir a sua voz. Thorne abanou a cabeça. Não sei, mas tens muito pouco tempo para descobrir. Os caçadores já estão a fechar o cerco. David olhou do túmulo vazio para o medalhão de prata na sua mão. Ele tinha uma companheira morta que estava viva, uma companheira viva que tinha fugido, e um filho ainda não nascido apanhado no fogo cruzado. Tinha de escolher quem salvar, e ele sabia com terrível certeza que qualquer escolha que fizesse lhe custaria tudo. A água no lavatório enferrujado do motel de beira de estrada correu castanha durante 3 segundos antes de clarear para uma transparência gelada e pungente. Lisa borfua no rosto, esfregando a pele até ficar vermelha com um sabão agressivo à base de soda. Era um truque antigo de andarilha, ensinado pela sua avó. Descascava os óleos naturais da pele e, com eles, o distinto cheiro doce de uma luna. Olhou para o seu reflexo no espelho rachado. Os seus olhos estavam vermelhos, a pele por baixo deles arroxeada pela exaustão e lágrimas não derramadas. Ela não se parecia em nada com a mulher régia e composta que tinha estado ao lado do alfa-rei David nos últimos 2 anos. Parecia presa. Colocou uma mão trêmula sobre o seu estômago plano. A confirmação do médico da matilha ainda estava dobrada no seu bolso. Uma lembrança pesada e agonizante do futuro que se tinha estilhaçado numa única noite. Ela tinha passado meses a controlar a sua temperatura, a tomar vitaminas, a rezar à deusa da lua por este milagre exato. E na noite em que lhe ia contar, ele tinha vindo aos seus aposentos a cheirar a uma mulher com a qual Lisa nunca podia competir. Um fantasma, uma memória. Lisa virou-se do espelho, o peito apertando-se com um soluço que se recusava a libertar. Não podia dar-se ao luxo de sofrer agora. Empacotou os seus poucos pertences numa mala de viagem. Tinha abandonado o seu SUV real 3 cidades atrás, trocando-o por um sedã batido pago em dinheiro. Estava a dirigir-se para norte, em direção aos picos irregulares da Blackwood Ridge. Havia uma velha cabana de caça abandonada que o seu pai usara décadas atrás. Não estava em nenhum registro real. Era a sua única hipótese de desaparecer a quilômetros de distância. Parado nos pinheiros densos do cemitério, David esmagou a sua unidade de comunicação real sob o calcanhar da sua bota.
Dr. Thorne observou-o, a sua expressão ilegível. Uma decisão sábia, Rei David. Eles estão a monitorizar as suas frequências seguras. Quem são eles? Exigiu David. A voz um murmúrio baixo e perigoso. Sentiu um frenético pânico a subir no seu peito. Um impulso primitivo para se transformar e correr, para rasgar a cidade até encontrar a sua companheira. Um sindicato privado, respondeu Thorne, ajustando o seu pesado casaco. Eles lidam com anomalias genéticas, linhagens raras, coisas que a comunidade sobrenatural prefere manter escondidas. Tem recursos que rivalizam com os seus. Não podes usar a tua matilha para encontrar Lisa. Uma mobilização maciça só levará os caçadores diretamente até ela. David sabia que Thorne tinha razão. Se as comunicações de Marcus tinham sido comprometidas, toda a rede do palácio estava comprometida. Tinha de operar fora do sistema. Afastou-se do túmulo vazio, o medalhão de prata a queimar um buraco no seu bolso. Para onde vais? Perguntou Thorne. Para encontrar um fantasma meu, murmurou David, a caminhar para o seu carro. Conduziu até a orla da cidade, navegando pelas ruas labirínticas do distrito industrial até chegar a uma oficina mecânica dilapidada. A porta de metal estava meio aberta, o cheiro a óleo de motor e cerveja velha a sair para o ar da tarde. Silas, chamou David, entrando na escuridão. Um homem deslizou de debaixo de um pick-up enferrujado num rastreador. Estava coberto de graxa, uma cicatriz irregular a correr da sua mandíbula até a clavícula, um presente de um lobo renegado que David tinha executado anos antes. Silas era um rastreador, um lobo que tinha rejeitado a política da matilha para viver nas margens. Devia a sua vida a David. Silas limpou as mãos num pano sujo, os seus olhos pálidos a estreitar-se ao observar a aparência de David. Pareces o inferno, rei, e estás sozinho. Essa é uma má combinação. Preciso que encontres alguém. Fora do registro. Sem canais da matilha. Quem? Lisa. Silas ergueu uma sobrancelha. A tua Luna. Finalmente cansou do palácio. É complicado, disparou David. Ela está a fugir e há pessoas a caçá-la, profissionais. Preciso que encontres o rastro dela antes deles. Silas largou o pano, o seu comportamento mudando instantaneamente para o profissionalismo. Que veículo ela conduzia? Um SUV preto com matrícula do palácio. Mas ela é inteligente. Vai abandoná-lo. David andou pelo chão de concreto. Fechou os olhos, a tentar pensar como Lisa. Para onde iria ela? Ela não iria ter com os amigos. Sabia que ele iria lá verificar. Ela não ficaria na cidade. Ela tem uma propriedade antiga da família, disse David, os olhos a abrir de repente. Blackwood Ridge, uma velha cabana de caça. É remota, fora da rede. Ela mencionou-a uma vez há anos. Silas pegou num casaco de couro num gancho na parede. Blackwood Ridge fica a 4 horas de carro. Se ela saiu esta manhã, ela já lá está. Vamos. A viagem para norte foi um tormento de silêncio. Começou a chover quando deixaram os limites da cidade. Uma chuva implacável que espelhava o medo gelado a instalar-se no estômago de David. Silas conduzia um caminhão não marcado modificado que rugia pela estrada escorregadia. A mente de David era um campo de batalha caótico. Pensou em Lisa sozinha e aterrorizada, a carregar o seu filho, e então, involuntariamente, a memória da casa de casacos voltou. O aperto frenético e desesperado das mãos de Sarah no seu rosto, o cheiro avassalador de lavanda e chuva que tinha contornado todos os filtros lógicos do seu cérebro. Thorne tinha dito que ela o procurou por instinto. Ela não tinha sido a mulher que ele amava, a regressar para uma reunião romântica. Tinha sido uma prisioneira traumatizada e fraturada, a procurar o único porto seguro que a sua mente quebrada conseguia recordar, o seu Alfa. E ele, cego pelo luto e por um cheiro de 3 anos, tinha-a abraçado. A culpa era um peso físico a esmagar-lhe os pulmões. As nossas marcas de pneus, disse Silas abruptamente, quebrando o silêncio. Ele travou bruscamente, o caminhão a derrapar ligeiramente na estrada florestal lamacenta. Estavam a 1 hora de distância nos bosques densos de Blackwood Ridge. David inclinou-se. Os faróis iluminaram sulcos profundos na lama, desviando-se acentuadamente da estrada e desaparecendo num denso matagal de pinheiros. Esses são frescos, observou Silas,
pegando numa lanterna tática pesada. E são demasiado largos para um sedã normal. Esse é um veículo pesado. O coração de David bateu contra as suas costelas. Os caçadores saíram do caminhão, movendo-se silenciosamente para as árvores. A chuva mascarou o seu cheiro e abafou os seus passos. 50 metros adentro, encontraram-no. Um SUV tático preto mate tinha batido de frente num enorme carvalho. O motor fumegava, assobiando enquanto a chuva atingia o metal quente. Silas sacou de uma arma, varrendo a área. David deixou as suas garras estenderem-se, os seus sentidos a dispararem. O tangue metálico de sangue cortou o cheiro a pinho e ozono. 3 homens em equipamento de combate escuro jaziam espalhados pelo veículo. David aproximou-se do mais próximo. A sua garganta tinha sido rasgada, as lacerações irregulares e brutais. Não foi uma morte limpa de um soldado treinado. Foi o trabalho desesperado e selvagem de um animal em pânico. Quem fez isto? Sussurrou Silas, verificando o pulso de um segundo homem cuja placa peitoral tinha sido esmagada para dentro. Um urso? Não. David respirou, o seu olhar fixado num pedaço de tecido preso num galho próximo. Era seda azul escuro, embebida em chuva e sangue. A cor da meia-noite. Um rosnado baixo e gutural ecoou do dossel acima. David virou a cabeça para cima. Agachada num galho grosso, meio escondida pelas sombras e pela chuva, estava uma figura. Sarah, sussurrou David. Ela caiu no chão da floresta com um baque pesado, aterrando numa posição defensiva. Ela estava irreconhecível da mulher elegante do baile. O seu vestido de meia-noite estava rasgado em trapos, agarrando-se ao seu corpo emaciado. Estava coberta de lama e sangue. Mas foram os seus olhos que estilhaçaram o coração de David. Eram poças selvagens e dilatadas de terror absoluto. Não havia reconhecimento nelas, nenhum calor. Era uma criatura encurralada e selvagem. David, afasta-te, avisou Silas, a levantar a arma. Não é um lobo racional. Põe isso no chão, Silas, ordenou David, a voz a tremer. Deu um passo lento e agoniante para a frente, mantendo as mãos visíveis. Sarah, sou eu. Ela mostrou os dentes, um som horrível e desumano a rasgar a sua garganta. Ela rastejou para trás, batendo no lado do SUV destruído. Agarrou a cabeça, os dedos a rasgar os seus caracóis escuros como se estivesse a tentar arrancar pensamentos do seu crânio. Alfa, ela gemeu. A palavra distorcida, quebrada. Dói. As luzes, as agulhas. Eu sei, disse David suavemente, lágrimas a misturarem-se com a chuva no seu rosto. Despiu o seu pesado casaco e estendeu-o. Não mais agulhas. Estás segura agora. Ela olhou para o casaco, depois para ele. O cheiro dele, o seu alfa, pareceu romper a névoa do seu trauma por um segundo fugaz. Ela lançou-se para a frente, não para atacar, mas para desabar contra o seu peito. Estava congelada, o corpo a ser atingido por tremores violentos. David envolveu o casaco à volta dela, segurando-a com força. Ela não parecia a sua companheira perdida. Parecia um pássaro quebrado. A realidade do que Thorne tinha dito materializou-se plenamente. A mulher que ele amava tinha morrido há 3 anos. O sindicato simplesmente mantivera o seu corpo vivo para colher o seu sangue. Não podemos ficar aqui, disse Silas urgentemente, mantendo os olhos na linha das árvores. Se esta era uma equipa avançada, o resto não está longe. Temos de nos mover. David pegou em Sarah nos braços. Ela pesava quase nada. Olhou pela estrada de montanha sinuosa em direção ao pico onde ficava a cabana de Lisa. Silas, leva-a, disse David, a voz a endurecer para uma resolução absoluta. Leva-a de volta para a tua garagem, tranca-a no cofre reforçado, mantém-na segura. E tu? Tenho de ir buscar a minha mulher. A cabana estava exatamente como Lisa se lembrava, uma estrutura robusta e desgastada, construída com touros pesados, empoleirada na beira de uma ravina íngreme. Era isolada, silenciosa e fria. Ela tinha passado as últimas 2 horas a barricar as janelas por dentro e a recolher qualquer lenha seca que pudesse encontrar. Sentou-se numa poltrona empoeirada no centro da sala principal. Um pesado cobertor de lã envolvia os seus ombros. No seu colo estava a antiga espingarda de caça do seu pai, carregada com balas de ponta de prata. Ela não tinha acendido fogo.
A fumaça seria um farol. Sentou-se na penumbra crescente, ouvindo o tamborilar implacável da chuva no telhado de lata. Cada estalido da madeira, cada farfalhar do vento, enviava uma pontada de adrenalina pelas suas veias. De repente, um estrondo alto ecoou da varanda. Madeira a lascar sob uma bota pesada. Lisa levantou-se instantaneamente, o cobertor caindo. Levantou a espingarda, o dedo pairando sobre o gatilho, apontando o cano diretamente para a pesada porta de carvalho. O seu coração batia num ritmo frenético contra as suas costelas. "Lisa!" chamou uma voz, abafada pela madeira grossa. "David, vai embora!" gritou ela, a voz a rachar. "Eu disse-te para não me seguires." "Lisa, por favor, abre a porta. Estás em perigo." "O único perigo para mim és tu", gritou ela de volta, lágrimas a brotarem nos seus olhos. "Vai de volta para o teu fantasma, David. Deixa-me em paz." "Ela não é um fantasma, Lisa. E não é o que pensas." O desespero na sua voz era cru, frenético. "Por favor, abre a porta ou eu vou arrombá-la", avisou David antes que ela pudesse processar a ameaça. A pesada porta de carvalho gemeu e partiu-se para dentro. A fechadura cedeu completamente sob a sua força antinatural. David cambaleou para dentro da sala, encharcado pela chuva, a camisa rasgada e manchada de lama. Lisa não baixou a espingarda. "Dá mais um passo, David, e juro pela deusa que te mato." David parou, levantando as mãos. Parecia esfarrapado, selvagem. "Mata-me depois. Agora, temos de ir. Há um sindicato de caçadores a varrer esta montanha." Eles encenaram a morte de Sarah. Mantiveram-na num laboratório durante 3 anos. Ela escapou e procurou-me ontem à noite. "Eu não sabia, Lisa. Juro-te, eu não sabia." Lisa olhou para ele, a espingarda a tremer nas suas mãos. Parecia loucura. Parecia a mentira desesperada de um homem encurralado. "Tu esperas que eu acredite nisso?" "Não me importo se acreditas em mim", rugiu David, dando um passo em frente, até que o cano da espingarda pressionasse diretamente contra o seu peito. "Importo-me que fiques viva. Eles sabem do bebê. Eles pensam que a criança pode carregar os seus traços genéticos por causa da minha linhagem. Eles querem o nosso filho, Lisa." A absoluta convicção nos seus olhos fê-la hesitar. A raiva no seu olhar não se dirigia a ela. Dirigia-se ao mundo. "Tu escolheste-a", sussurrou Lisa. A traição ainda era uma ferida crua e sangrenta no seu peito. "Escolhi uma memória fantasma", disse David, a voz a quebrar. Ele não se afastou da arma. "Cometi um erro catastrófico por causa do luto. Mas ela já não é a minha companheira, Lisa. Ela é uma vítima quebrada e selvagem de um pesadelo. Tu és a minha Luna. Tu és o ar nos meus pulmões. E eu incendiarei esta montanha inteira antes de os deixar tocar em ti." Antes que Lisa pudesse responder, um chiado metálico agudo ecoou pela cabana. Um pequeno objeto cilíndrico atravessou a janela barricada à sua esquerda, rolou pelo chão e emitiu um silvo agudo. Os olhos de David arregalaram-se. "Flashbang! Fecha os olhos!" Ele lançou-se para a frente, a atirar Lisa para o chão no momento em que a cabana explodiu numa cegante e ensurdecedora explosão de luz branca e som. A onda de choque abalou os dentes de Lisa, o zumbido nos seus ouvidos abafando instantaneamente o som da chuva. O corpo pesado de David protegeu-a da madeira e do vidro voadores. Através do zumbido, o som de botas pesadas a pisar na varanda ressoou através das tábuas do chão. Mira laser vermelhas cortaram a fumaça e a poeira que enchiam a sala, varrendo as paredes como insetos predadores. Os caçadores tinham chegado. O brilho branco e quente do flashbang queimou através das pálpebras firmemente fechadas de Lisa, deixando imagens residuais a queimar nas suas retinas. A onda de choque roubou o ar dos seus pulmões, transformando o mundo num vazio estridente e agudo. Através do apagamento sensorial, ela sentiu o peso protetor esmagador do corpo de David a protegê-la. Detritos pesados choveram nas suas costas largas enquanto as janelas frontais se estilhaçavam completamente. As tábuas barricadas explodiram para dentro como palitos. O zumbido nos seus ouvidos transformou-se lentamente no barulho rítmico e aterrorizador de botas táticas em madeira lascada. Os caçadores estavam dentro. David moveu-se com uma graça fluida aterrorizante que desafiava a física humana.
Num segundo ele estava a cobri-la, e no momento seguinte lançou-se para a sala cheia de fumaça. Um rugido primal, e a abalar a terra, rasgou o seu peito. Um som que ressoou nos próprios ossos de Lisa. O Alfa tinha sido libertado. Lisa rastejou para trás, a visão a nadar enquanto agarrava a madeira lisa e polida da espingarda do seu pai. Arrastou-se para trás da mesa pesada de carvalho virada. Através da fumaça cinzenta a ondular e dos feixes vermelhos frenéticos das miras laser, ela observou um pesadelo a desenrolar-se. 3 homens em coletes pretos pesados avançaram, espingardas de assalto erguidas. Mas David já estava entre eles. Ele não se transformou completamente. Não havia espaço, e isso deixá-lo-ia vulnerável a fogo concentrado. Em vez disso, confiou na força bruta e crua da sua linhagem. Ele agarrou o cano da espingarda do primeiro caçador, esmagando a caixa de aço com a mão nua e arrancando-a violentamente. No mesmo movimento, desferiu uma cotovelada na placa peitoral do homem. O estalido doentio de costelas, audível mesmo por cima da chuva. Contacto feito. O segundo caçador gritou, virando a arma para David. Lisa não pensou. O instinto aguçado e protetor assumiu o controlo. Levantou a pesada espingarda, apoiando o cano na borda da mesa virada. Alinhou as miras com a massa escura do colete do segundo caçador. Puxou o gatilho. O recuo atingiu-a no ombro como um martelo, a estalar-lhe os dentes. O estrondo trovejante da antiga espingarda tornou-a ensurdecer momentaneamente. Uma bala de ponta de prata concebida para abater ursos selvagens atravessou a arma lateral do caçador, enviando-o a cair contra a lareira de pedra. Usou a distração para fechar a distância com o terceiro homem, varrendo as suas pernas por baixo dele e neutralizando-o com um golpe brutal na mandíbula. Durante 3 segundos, a cabana ficou silenciosa, exceto pelo assobio da chuva a soprar pelas janelas arruinadas e pela respiração pesada e irregular do Alfa. "Estás ferida?" exigiu David, os olhos a brilhar um dourado tênue enquanto corria para o lado de Lisa. Ele vasculhou-a freneticamente, as mãos pairando sobre o seu corpo, aterrorizado em tocá-la caso ela estivesse partida. "Estou bem", ofegou ela, o ombro a latejar. Olhou para os corpos no chão, depois para ele. A sua camisa branca estava encharcada de chuva, terra e sangue. Embora ela não soubesse dizer se era dele ou deles. "Essa era a equipa de reconhecimento", disse David, a voz um murmúrio baixo e urgente. Pegou na espingarda das mãos trêmulas dela e, sem esforço, fez correr a culatra, a carregar outra bala. "Haverá mais lá fora. Não podemos segurar esta estrutura. Há uma adega", disse Lisa, a voz a tremer, mas a ganhar força. Apontou para um tapete rasgado perto da pequena cozinha. "O meu pai construiu um túnel de drenagem que leva até a ravina. É estreito, mas sai 50 metros mais abaixo da serra." "Mova-se", ordenou David. Tiro de metralhadora irrompeu da linha das árvores, a mastigar as paredes de madeira da cabana. Estilhaços do tamanho de adagas voaram pelo ar. David atirou-se sobre Lisa novamente, protegendo-a enquanto eles rastejavam pelo chão em direção ao tapete. Lisa empurrou o pesado cobertor de lã para o lado, os dedos a tentar desesperadamente encontrar a argola de ferro recuada no chão. Puxou-a para cima. Uma onda de ar mofo e úmido rolou da escuridão abaixo. "Vai!" gritou David por cima do rugido ensurdecedor do tiroteio. "Estou logo atrás de ti!" Lisa deslizou de pés para o abismo negro, atingindo o chão de terra macia da adega. Um segundo depois, David caiu ao lado dela, puxando a pesada porta de madeira para fechar logo quando uma nova salva de balas rasgou as tábuas do chão onde eles tinham estado segundos antes. Mergulharam na escuridão absoluta. Os sons do cerco acima deles, instantaneamente abafados por 3 pés de terra e madeira. O túnel de drenagem era um pesadelo claustrofóbico de lama, raízes expostas e água gelada. Lisa rastejou de mãos e joelhos, o frio a infiltrar-se pelas suas calças e a morder-lhe a pele. David estava logo atrás dela, a sua aura alfa a afastar o pânico sufocante que ameaçava dominá-la. Emergiram na chuva gelada 20 minutos depois, deslizando por um declive íngreme e lamacento até ao denso matagal da ravina. A cabana era um brilho fraco e ardente,
através do dossel acima deles. Os caçadores tinham-na incendiado. Lisa colapsou contra o tronco de um pinheiro maciço, o peito a arfar, as pernas a tremer violentamente de exaustão e adrenalina. A realidade da sua gravidez atingiu-a numa onda de terror protetor. Abraçou o seu estômago, tremendo incontrolavelmente. David ajoelhou-se ao lado dela. Despiu a sua camisa exterior arruinada, deixando-o numa t-shirt encharcada, e enrolou a peça de roupa relativamente seca à volta dos seus ombros. Puxou-a para o seu peito, transferindo o seu calor corporal anormalmente alto para o seu corpo gelado. Durante um longo momento, os únicos sons foram a chuva e as suas respirações sincronizadas e irregulares. Tu atiraste, sussurrou David, o queixo a descansar no topo da sua cabeça. Havia um profundo sentido de admiração na sua voz. Para me protegeres. Lisa fechou os olhos, deixando o calor dele infiltrar-se nos seus ossos. A raiva ainda estava lá, mas estava abafada, ofuscada pela pura magnitude do que estavam a enfrentar. Tu atiraste-te sobre um flashbang por mim, murmurou ela. Ela afastou-se ligeiramente, forçando-se a encontrar o seu olhar na penumbra. O brilho dourado nos seus olhos tinha desvanecido, deixando apenas o castanho escuro e atormentado que ela conhecia tão bem. David, começou ela, a voz a quebrar. Se ela não estivesse fraturada, se a mulher naquela casa de casacos fosse a Sarah que perdeste, inteira e sã, estarias aqui agora? David não desviou o olhar. Ele não vacilou com a aresta irregular da pergunta. Levantou a mão, limpando suavemente uma mancha de lama da sua bochecha com o polegar. Quando a abracei naquela sala, disse ele, a voz mal um sussurro contra a chuva. Não estava a abraçar o meu futuro. Estava a abraçar o meu luto. Estava a abraçar a culpa de ter falhado com ela há 3 anos. Cegou-me. Fez-me estúpido e fraco. Pegou nas suas mãos frias nas dele. Mas ela é uma memória, Lisa. Uma memória trágica e horrível. Tu és o ar nos meus pulmões. Tu és a Luna da minha matilha e a mãe do meu filho. Mesmo que ela estivesse inteira, o meu lugar é ao teu lado. Sempre foste tu. Desde o dia em que te coloquei esse anel no dedo, eu apenas precisei de enterrar o fantasma para finalmente o ver. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Lisa, misturando-se com a chuva. Pela primeira vez em 24 horas, sentiu o peso esmagador no seu peito a começar a aliviar. Antes que ela pudesse responder, um estalido estático agudo irrompeu da anca de David. A sua unidade de comunicação real recuperada, que ele tinha preso ao cinto, chiou e ligou-se. A encriptação foi quebrada, o sinal fraco. Alfa. A voz era fraca, sufocada por estática e dor. Era Silas. David agarrou a unidade. Silas, relatório de situação. Sarah está segura? Foi uma armadilha, rei. Silas ofegou, o som de botas pesadas a ecoar no fundo da transmissão. A garagem foi invadida. Eles conheciam os códigos. Quem conhecia os códigos? Exigiu David, a sua força no aparelho de plástico a embranquecer-lhe os nós dos dedos. O médico? Silas tossiu. Um som úmido e horrível. Thorne. Ele não queria protegê-la, David. Ele queria-a de volta. Usou-te para rastrear e para expulsar a Luna. A linha ficou muda. David olhou para o rádio, as peças a encaixarem-se com uma clareza nauseante. Thorne não tinha sido um observador neutro ou um salvador. Thorne era o chefe do sindicato. Tinha manipulado David no cemitério, alimentando-o com apenas o suficiente de verdade para o pôr em pânico. Thorne sabia que David os levaria diretamente a Lisa. Queria a vidente e queria o ar ainda não nascido. David? Perguntou Lisa, vendo o sangue a escoar-se do seu rosto. É o Thorne, rosnou David, as suas presas a alongarem-se, enquanto uma fúria pura e descomprometida inundava as suas veias. É ele quem nos está a caçar. De repente, o rugido de um motor pesado ecoou da estrada madeireira no fundo da ravina. Faróis cegantes cortaram as árvores, iluminando a chuva. Uma frota de 3 SUVs negros blindados bloqueou a única saída da montanha. Um megafone chiou sobre o som dos motores em marcha lenta. Alpha Rei, a voz calma e cultivada de Thorne, chegou através das árvores. Não há mais para onde fugir. Tragam a Luna, tragam a criança, e talvez eu vos deixe viver para ver o amanhã.
A chuva chicoteou-os enquanto eles estavam na serra com vista para o bloqueio. Havia pelo menos uma dúzia de mercenários espalhados entre os veículos, pesadamente armados, e a varrer a linha das árvores com óticas térmicas. Thorne estava seguro atrás da porta aberta do SUV central, usando o mesmo pesado casaco de lã que usara no cemitério. Não podemos lutar contra um exército, sussurrou Lisa. A sua força a apertar a espingarda vazia. Não precisamos, disse David, a voz terrivelmente calma. Desclipou a sua unidade de comunicação e esmagou-a na mão, largando os cacos de plástico na lama. Só tenho de matar a serpente. Virou-se para ela, os olhos a arderem com um fogo feroz e possessivo. Fica aqui nas sombras. Não te moves até eu dizer. Não, disse Lisa firmemente, agarrando seu braço. Nós somos uma matilha. Não vou esconder-me na terra enquanto morres por mim. David olhou para ela, vendo a resolução absoluta nos seus olhos. Ela não era a quieta e concordante que ficava na sua sombra nos bailes. Era uma luna forjada no fogo da traição e da sobrevivência. Então baixa a cabeça, disse ele, pressionando um beijo rápido e desesperado na testa dela. E quando eu abrir uma brecha, tu corre para as árvores do outro lado da estrada. David não esperou por uma resposta. Virou-se e saiu da cobertura do matagal, caminhando abertamente pela encosta lamacenta em direção aos faróis. Pare de atirar. A voz de Thorne ecoou pelo megafone. Deixem-no aproximar-se. David caminhou até estar a 30 metros dos veículos. Os mercenários apertaram as armas, incomodados pela pura confiança predatória que emanava do homem solitário e desarmado. Onde está ela? Perguntou Thorne, saindo ligeiramente de trás da porta. Prisão genética requer sacrifício. O seu filho é a chave para desbloquear o verdadeiro potencial da linhagem Seir. Entrega e poderá regressar ao seu trono. Cometeste um erro, Thorne, disse David, a voz a carregar sem esforço sobre a chuva. E qual é? Entraste no meu território e ameaçaste a minha companheira. David não se moveu. Simplesmente deixou cair a supressão da sua aura alfa completamente. Atingiu os mercenários humanos como uma onda de choque física. Era um peso invisível e sufocante. O instinto primitivo de terror de um predador de topo supremo. Vários homens ofegaram, cambaleando para trás, as mãos a tremerem tão violentamente que largaram as armas. Os seus cérebros humanos de repente gritavam-lhes para fugirem, para se submeterem, para sobreviverem. Nesse segundo de terror paralisado, David moveu-se. Lançou-se para a frente, fechando a distância até ao primeiro SUV antes que os mercenários pudessem sequer levantar as suas espingardas. Ela bateu contra o veículo. A pura força do impacto enviou-o a deslizar para o lado na lama, esmagando 2 dos caçadores por baixo dele. Tiros irromperam, erráticos e em pânico. David esquivou-se por baixo da chuva de balas, usando os veículos como cobertura. Era uma sombra, um borrão de precisão letal, incapacitando os homens com eficiência a quebrar ossos. Thorne, a sua fachada calma a estilhaçar-se, tirou uma pistola de calibre pesado do casaco. Procurou freneticamente no caos um alvo. Através da fumaça e da chuva, ele avistou o movimento na encosta. Lisa. Ela estava a mover-se em direção às árvores distantes, tal como David tinha instruído. Thorne levantou a arma, apontando diretamente para as suas costas. Se não puder ter a criança, gritou ele. Nem tu. Não! Rugiu David. Lançou-se sobre o capô do SUV central, colocando-se diretamente na linha de visão de Thorne. O tiro foi ensurdecedor. A bala pesada atingiu David alto no ombro esquerdo. A força cinética a fazê-lo girar e a deixá-lo cair na lama. Lisa gritou o seu nome, congelando no lugar. Ela viu Thorne avançar, um sorriso triunfante no rosto, a fazer correr a culatra da sua pistola para acabar com o Alpha Rei. Lisa não fugiu. Caiu de joelhos na lama, levantando a pesada e vazia espingarda antiga até ao ombro. Ela não tinha bala, mas Thorne não sabia disso. Ela mirou, os olhos fixos no peito de Thorne, e soltou um grito feroz e selvagem que ecoou com toda a fúria de uma luna defendendo o seu companheiro. Thorne hesitou, os olhos a desviarem-se para o cano da espingarda apontada ao seu coração. Ele instintivamente vacilou, dando um passo para trás. Esse único segundo de hesitação foi tudo o que David precisou.
Ignorando a agonia no seu ombro, David estendeu a perna boa, atingindo os tornozelos de Thorne. Mas o médico atingiu a lama com força, a arma a escapar-lhe da mão. Antes que Thorne pudesse recuperar, a pesada bota de David caiu sobre o seu pulso, estilhaçando os ossos. Os mercenários restantes, vendo o seu líder quebrado e o Alfa erguer-se da lama com olhos brilhantes e assassinos, quebraram e fugiram para o bosque. De repente, o som de sirenes perfurou o ar noturno. Faróis inundaram a estrada madeireira vindos do sul. Uma frota de veículos blindados, ostentando o brasão de Silver Pines, rugiu para a cena. Elias, o grisalho investigador principal, saiu do carro líder, rodeado por executores da matilha, pesadamente armados. Ela tinha seguido as migalhas de pão. David cambaleou, agarrando o ombro a sangrar. Olhou para além dos reforços que chegavam, os olhos a procurar freneticamente. Lisa já estava a correr para ele. Ela bateu no seu peito, os braços a envolverem a sua cintura, enterrando o rosto contra o seu lado não ferido. David abraçou-a com força com o braço bom, enterrando o rosto no seu cabelo molhado. A chuva continuou a cair, lavando o sangue na lama, mas o cheiro a lavanda tinha desaparecido completamente. Tudo o que David conseguia cheirar era chuva, pinho e o cheiro doce e reconfortante da sua Luna. O fantasma estava finalmente enterrado, e o seu futuro tinha acabado de começar. A tempestade finalmente partiu, deixando para trás um céu lavado e a promessa de um amanhecer tranquilo. As sombras do passado tentaram consumi-los, mas o Alfa Rei David e a Luna Lisa emergiram da escuridão, forjados no fogo e na lealdade absoluta. O berço no quarto de bebê já não ficaria vazio, um monumento à traição, mas em breve conteria o legado de um amor que sobreviveu ao teste supremo. Enfrentaram os fantasmas de ontem e juntos escolheram o amanhã. Obrigado por leres. Após o seu caso de uma noite com a amante que pensava estar morta, a sua Luna deixou um berço selado. Se gostastes desta jornada de traição, suspense e redenção final, por favor, dá like, partilha esta história com os teus amigos e subscreve para mais emocionantes ficções românticas de Alfa Rei.